A partir de agora, na Rádio Ultra, o programa Fala Mulher. Produção e apresentação Vera Lima. Olá pessoal, Vera Lima aqui no Fala Mulher, é um prazer estar aqui com vocês, mulherada desse meu Brasil varonil, aqui de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Nós estamos no ar com vocês nesse dia 11 de julho de 2024. Eu sou a Vera Lima, estou hoje aqui, olha, tem aqui uma blusa preta para você se identificar comigo, tecida, né? Tecidinha, tá vendo? Sou mulher de pele parda, tô com meus cabelos hoje escovados, né? Caminhando para quase totalmente brancos, mas dizem que essa é a moda, o it do momento, então estamos aí, tá? Quem quiser participar do Fala Mulher, mande uma mensagem pra gente aqui na Ultra FM. Eu quero deixar um abraço para toda Belo Horizonte. Nós estamos aqui na Lagoa da Pampulha, na Avenida Negrão de Lima, Otacílio Negrão de Lima, 12.500, na Rádio Ultra FM. Lugar espetacular, pensado com muito carinho para você, né, cidadão de Belo Horizonte, de Minas e do mundo, pelo Júlio Costa. Aquele abraço para você, Júlio. Muita saúde para você. Mulher, eu sei que a nossa jornada não é fácil, né? A gente já começa o dia já entregando muita coisa que vai ficando, né, para as nossas organizações diárias, né? É criança que vai para a escola, é o menino que você ajuda a tarefa, é o café da manhã em casa, enfim, aí a gente sai para o trabalho e o dia não para. Então eu quero desejar a você muita saúde, tá bom? Porque com saúde não se brinca e com saúde a gente vai buscando o restante, né? E é sobre saúde que nós vamos falar hoje no Fala Mulher. Nós vamos receber aqui uma pessoa muito trabalhadora, especial, que é a Ludmila Oates. Ela é enfermeira, presidenta do Sindicato dos Enfermeiros de Pernambuco, e ela está lá. Ei, Ludmila, já apareceu, ela não está aqui em BH, mas falando com a gente diretamente de Pernambuco. Você está em Recife, Lu? Você está onde? Estou em Recife. Ainda está sem voz para nós, na mas... do sindicato aqui está chovendo bastante. Nós precisamos de equalizar. Teve algum problema aqui? Ludmila, eu acho que você me ouve bem, mas eu não te escuto. Mas você está de fone também ou não? Eu acho que você precisa ficar também ao contrário, como você estava certinho. O fone de ouvido. Acho que você precisa de um fone. Você tem ou não? Um fone de ouvido? Só um minuto. Enquanto a Ludmila se prepara ali, gente, para poder os testes, né? É interessante porque nós sempre estamos aqui ao vivo com alguém no estúdio. Hoje é a primeira vez que nós estamos fazendo essa experiência, né, de estar falando com alguém fora dos nossos estúdios, mas a gente vai dar certo, porque a gente está tentando e é bom que essa experiência vai valer para outras. Mas eu quero dizer para vocês que eu vou conversar com a Ludmila Oates sobre o encontro de negros e negras da enfermagem brasileira. É um encontro que está programado para os dias 25 e 26 de julho, né? É em Recife, Pernambuco, e a Ludmila Oates é uma das organizadoras deste evento, juntamente com a Tatiana Nascimento enfim, e outras lideranças aí da nossa enfermagem, da Federação Nacional dos Enfermeiros. Então vamos deixar já um abraço para Solange Caetano, que também está à frente da organização desse evento, e nós vamos também colocar um fone, porque, gente, hoje eu vou voltar aos meus tempos de rádio lá atrás, enquanto eu usava fone para valer. Nós vamos pôr um fone também, Ludmila, porque só assim que a gente vai conseguir te ouvir. E tudo aqui é teste, nós estamos fazendo aqui, a primeira vez que a gente está fazendo dessa forma com alguém longe dos estúdios, tá? É bacana porque aí a gente testa de tudo e a coisa vai dar certo. Fala um pouquinho pra gente aí. Eu não consegui botar meu fone. Eu tô ouvindo você bem baixinho. Deixa eu ver onde é que eu aumento esses sons. Não? Mas agora sim chegou um retorno para mim, bacana. Oi? Isso, Lu. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Tá tudo bem com você? Bom dia, Vera. Tudo certinho, tá? Só muita chuva aqui em Recife. Sim. Mas estamos aí, não. Bacana. Ô, Ludmila, eu queria que só você descesse a sua cadeira um pouquinho, se você conseguir. Só um pouquinho.
ou subir a câmera, né? Para pegar seu rosto mais... Isso, aí, nesse... Opa, voltou. Você desceu e voltou. Pessoal, enquanto a Ludmila... Isso, perfeito, Lu, perfeito. Muita chuva aí em Recife, não é? Muita chuva hoje. Bacana. Ô Lu, me conta um negócio. Ludmila Outes, né, enfermeira, presidenta do Sindicato dos Enfermeiros de Sergipe. E eu queria conhecer um pouco... Desculpa, de Pernambuco, do estado, né? E eu queria conhecer um pouco mais de você. Quem é a Ludmila? Então, eu sou mulher, mãe, trabalhadora, enfermeira, sou formada já, foi 2010, 14 anos. Sim. Estou na presidência do sindicato, terminando o segundo mandato, e esse mês ainda a gente inicia o terceiro, né, fomos reeleitos aí pela categoria. Estou na militância desde a época da faculdade. Eu fiz parte do movimento estudantil, fui do diretório acadêmico de enfermagem da universidade que eu estudei, que foi a Universidade Estadual de Pernambuco. E, desde então, militando aí pelo movimento estudantil, depois o movimento sindical, movimentos sociais também, que eu faço parte. E, além do sindicato, eu sou diretora da CUT, aqui do estado de Pernambuco. Sim. Sou diretora da Federação Nacional dos Enfermeiros e faço parte também do movimento Luta de Classe, com a camisa roxa aqui bonita que eu estou usando, Eu estou vendo. que é uma corrente sindical que atua aí em todo o país. E me conta uma coisa, por que você decidiu escolher essa profissão? Então, inicialmente foi muita influência da minha família, né? Minha tia... na verdade, queria que a minha prima fizesse enfermagem, minha prima nunca quis, ela tinha problema com sangue, né? Ela vê sangue. E aí minha tia acabou me influenciando, assim, para fazer esse curso. Na época que eu estava para prestar o vestibular, na época ainda era vestibular, eu estava em dúvida entre psicologia e enfermagem, e acabei optando pela enfermagem e aqui estou. Mas durante a faculdade me apaixonei muito pela profissão e hoje sou defensora, assim, fiel da enfermagem. Que bacana, muito bom. E no exercício da enfermagem, qual é a sua maior realização e um desafio que você encontra diariamente, mas que não te faz desistir? As realizações são diárias, né? Da mesma maneira que os desafios. Eu acho que o fato de você ajudar a salvar vidas é muito gratificante. Você, pelo menos eu sinto que tem alguma utilidade no mundo, sabe? Eu acho que é bem bacana. E, ao mesmo tempo, os desafios, né? Eu sou servidora pública do estado aqui de Pernambuco e da Prefeitura do Recife. E a gente sabe, quem é do serviço público sabe o quanto é deficitário, né? Infelizmente, o nosso Sistema Único de Saúde ele é muito sucateado. A gente tem poucos hospitais, pouco investimento na saúde, falta material, falta medicamento, falta recursos humanos. E isso eu acho que é o grande desafio para nós profissionais, porque muitas vezes a gente se vê limitado no nosso atendimento, no nosso serviço, por essa falta de estrutura, né, por essa falta de condição de trabalho. E aí perpassa também pela nossa luta, né, tanto do sindicato quanto da federação, que tem a ver também com essa defesa do Sistema Único de Saúde. A gente defende o Sistema Único de Saúde como está na Constituição, universal, e garanta a equidade a toda a população, acesso a todo mundo, o SUS de qualidade, gratuito. Então, essa é a nossa defesa. Enquanto profissional, também defendo isso, enquanto dirigente sindical e lutadora social também. Tá certo. Nós vamos conversar em instantes sobre o encontro primeiro
de negros e negras da enfermagem, que a FNE está organizando, e vocês aí em Recife estão à frente, né, desse processo, porque vai acontecer aí o evento. Mas antes disso, eu queria um pouco mais falar sobre o SUS, porque toda vez que a gente fala sobre SUS, às vezes a tendência da sociedade é se posicionar em cima de uma dor vivenciada pelo SUS. E a gente sabe que o SUS é muito grande, é gigante, e essa imagem de SUS fila, de SUS espera, de SUS dificuldade de acesso, a gente precisa trabalhar, porque é uma população muito grande que depende desse sistema, mas a gente sabe ao mesmo tempo que é o único sistema de saúde universal do mundo, nas condições que temos o SUS. Aí eu queria só que você, enquanto enfermeira, uma trabalhadora do serviço público, pudesse nos falar sobre algumas entregas que o SUS faz para as pessoas saberem que o SUS é melhor e muito melhor do que a gente pensa. Então, Vera, antes de chegar nessa tua resposta, eu queria colocar uma coisa importante para a gente refletir. O SUS que a gente vê hoje, ele é uma decisão política. Por que eu digo que é uma decisão política? Porque na Constituição, o Sistema Único de Saúde, ele é totalmente diferente do que a gente vê na realidade. Ele é esse sistema que a gente defende, né, como eu disse, universal, gratuito, de qualidade. Mas é uma decisão política aí que já vem, assim, desde o surgimento do SUS, de um subfinanciamento, de uma falta de investimento. Ele pode dizer que saúde é gasto, é investimento. Então, a falta de investimento público para o nosso Sistema Único de Saúde. Então, se você for ver de todo o orçamento federal, acho que 4,5% é destinado para a saúde pública de todo o país. Enquanto você tem quase metade desse mesmo orçamento sendo gasto no pagamento de dívida pública, por exemplo. Então, é decisão política. Da mesma maneira que seria uma decisão política inverter essas porcentagens, ou gastar quase metade do orçamento com saúde pública e deixar 4,5% para pagar a dívida pública. Então, a nossa luta ela precisa ser por isso. Hoje, esse SUS que a gente vê, que as pessoas falam mal, que as pessoas tentam fugir, né? Hoje, quem tem condição de pagar plano de saúde opta por pagar plano de saúde porque o SUS não atende de maneira adequada. Isso passa por decisão política também, porque é isso, né? Você sucateia, e o que é que está por trás desse sucateamento? É uma política privatista que a gente vê nesse sistema neoliberal que a gente tem no nosso país, né? Não só no nosso país, como em grande parte do mundo. Então, o sucateamento, ele é proposital para que as pessoas não queiram e aceitem de bom grado a privatização, que é o que a gente tem visto hoje em vários estados do nosso país, né? Através das parcerias público-privadas, através das organizações sociais, que é a entrega do nosso patrimônio, do nosso Sistema Único de Saúde, para a administração privada, que na prática não melhora, sim, porque se você for ver para o povo, para a população, esses serviços que são privatizados ou que são terceirizados, ele não traz melhora para o povo, mas faz parte dessa política, né? Faz parte desse interesse político de privatizar, de acabar com aquilo que é público, e que a gente tem visto nos últimos anos, né? Reforma trabalhista, reforma da Previdência, a reforma administrativa, que vez ou outra volta para a pauta, e isso faz parte desse sistema e desse modelo privatista que, infelizmente, é o que domina a nossa sociedade. Obrigada, Ludmila Outes. Nós estamos aqui conversando, pessoal, com a presidenta do Sindicato de Enfermeiros de Pernambuco. E aí eu vou fazer uma defesa. A nossa língua portuguesa, ela diz que existem as mulheres e os homens, os cargos, e presidenta vai para a mulher,
presidente vai para o homem, e presidente no senso comum, ele se transformou a forma de masculinizar as mulheres. Por isso a gente fala presidenta, a gente fala delegada e não delegado, soldada e não soldado para as mulheres. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque às vezes a gente não percebe que nós precisamos, no universo feminino, disputar a palavra, disputar as opiniões. E aí vale para você, diretor. Tudo bem, meu querido? Está aqui me acompanhando também. Por que eu falo isso de um plano geral? Porque às vezes o homem assusta mesmo com as informações. Nós estamos aqui com Neilson, né? Neilson, nós temos 2 homens aqui no nosso... Há controvérsias, mas você está no comando, você está com razão. Não, nós estamos com 2 homens aqui no nosso estúdio e eles nos ajudam muito e a gente constrói juntos. Homem e mulher, eles não tem que brigar no mercado de trabalho ou não tem que brigar ou discutir. A gente tem que aprender um com o outro, né? E aí, essa é uma posição nesse sentido. Eu estou falando para geral, né? Estou explicando aqui para os meninos por que a gente fala dessa forma. E como o Fala Mulher é da mulher, então aqui a gente, inclusive, disputa essa parte que é a da informação precisa. Mas você tem algum problema com te chamar de presidenta ou presidente, ou Ludmila? De forma nenhuma, eu concordo com você, acho que a gente tem que demarcar mesmo, porque infelizmente, no nosso país, a maioria dos postos, né, de liderança, de comando, de gerência, direção, acaba ficando com os homens, e quando a gente tem a oportunidade de ter mulheres à frente desses postos, a gente tem que mais demarcar mesmo, para dizer que estamos aqui e vamos ocupar cada vez mais. Então vamos lá. De dias 25 e 26, acontece aí em Recife esse encontro de negros e negras da enfermagem, que também é o primeiro. Você imagina, você tem uma enfermagem, talvez aí, maioria absoluta negra, né? E você tem uma supremacia dos brancos, das brancas, talvez hoje, né, nesse mercado. E eu queria que você falasse primeiro a importância desse evento. Então, como você falou, a maioria da categoria e da população, de uma maneira geral, é negra no nosso país. Mas ainda grande parte dessa população negra não se reconhece negra, não se enxerga negra. E isso acontece por anos de racismo que a nossa sociedade foi submetida, né? Então, muitas pessoas, e eu, logo no início da pandemia, né, passei um tempo na vacinação de Covid. E aí eu achava engraçado assim, né, curioso, porque quando a gente ia fazer a vacinação, que ia checar a vacina, um dos pontos que questionava era a raça. Sim. E muitas pessoas de pele escura, e você via assim, traços negroides, quando a gente questionava se autodeclarava branco ou branca. E isso está por trás dessa falta de autorreconhecimento, né? E essa falta de autorreconhecimento também tem por trás o racismo, porque os negros têm menos oportunidade no mercado de trabalho, os negros têm menos oportunidade na sociedade de uma maneira geral. Se você for ver, a maioria da população pobre é preta, é negra. Então, as pessoas acabavam não se reconhecendo, ainda hoje, né, como negras, por causa desse racismo, né, por causa desse preconceito. E nesses últimos anos a gente tem conseguido pautar muito isso na sociedade, né, a importância de se reconhecer, de se auto-reconhecer e do orgulho de ser negro, né, de trazer no nosso sangue essa raça de guerreiros e que é a população negra, que, enfim, de origem africana. E a gente trazer isso para a enfermagem, acho que é muito importante também, né? Sim. Acho que foi em 2010, foi feito um censo pelo Conselho Federal de Enfermagem sobre a população, né?
de enfermeiros, técnicos auxiliares, parteiros, e a maioria foi de negros e negras. E ainda assim, a gente acha, né, a gente tem até pela vivência, a gente tem a impressão que esse número seria muito maior, mas como é autodeclaração, tem esse quesito, né, das pessoas ainda não se enxergarem ou de não se declararem negras pela questão do preconceito. Então, a gente trazer esse debate para a enfermagem, eu acho que é muito importante para ter esse empoderamento e chamar a categoria, né, para vestir essa camisa, assumir essa batalha, inclusive a batalha antirracista, né, que é fundamental da gente desenvolver na sociedade e dentro da nossa categoria também. Da mesma maneira que eu falei, né, de postos de liderança não serem ocupados por mulheres, isso também cabe para a população negra. Então, sim, a maioria dos diretores de hospitais, gerentes de enfermagem, são homens ou mulheres brancas. E isso parte também do racismo estrutural que a gente precisa debater e que vamos debater nesse nosso encontro, dia 25 e 26 de julho aqui em Recife. Pois é interessante demais, inclusive, a gente contextualizar essa situação, porque o Gessé Souza, pessoal, ele é uma pessoa, uma personalidade da área da nossa escrita, da saúde, da educação. Enfim, ele é um professor muito famoso, tem vários livros, e ele diz o seguinte, que toda a questão hoje vivenciada no Brasil, em termos de desigualdade social, de negação de oportunidades ou de direitos, ela tem como base de fundo o racismo. E se a gente prestar muita atenção nisso, de fato, é aí que ancora todo o resto. Nós somos uma sociedade que, de certa forma, se libertou de amarras, que aquele racismo físico nos proporcionou no passado, mas nas nossas bases, no nosso fundamento primeiro, o racismo ainda está intrínseco. Por isso, toda essa situação que a gente vive, que a Ludmila acabou de nos relatar. Então, nós temos um racismo estrutural que nos afasta de oportunidades iguais, de direitos fundamentais, enfim. Essa negação parte daí. Vale a pena, então, estudar bastante o que o Gessé Souza diz. Mas, Ludmila, voltando aí para o nosso encontro de negros e negras da enfermagem, eu queria que você nos pautasse um pouco sobre esse evento. O que vamos encontrar lá, em termos aí de programação? Então, eu não estou com a programação aqui completa, mas vai ter muito debate relativo a, primeiro, essa questão histórica, né? Acho que a primeira mesa fala um pouco desse resgate histórico da ancestralidade, da cultura negra, desse autorreconhecimento. E vamos ter aí também vários grupos de debate sobre a questão do empoderamento, né? E da importância de ocupar cargos de liderança, da importância, inclusive, de fortalecer o movimento sindical nessa luta por direitos. Aí eu não sei se você está com a programação. Sim, eu estou abrindo aqui. Vou abrir aqui para nós, porque daí a gente passa por ela toda, pontuando sobre a importância, né? Mas olha só, enquanto você fala um pouco mais, eu quero entrar aqui nas nossas... Porque nós vamos ter gente muito bacana, né, nesse evento. E a gente está com palestrantes de peso, né? Está vindo palestrantes aí de todo o país. É o encontro nacional, né? O primeiro encontro sindical de negros e negras da enfermagem brasileira. Então, a gente está, primeiro, muito honrado de sediar esse encontro. A gente, no ano passado, conseguiu fazer o nosso primeiro encontro aqui do estado de negros e negras da enfermagem, e foi muito bacana, assim, foi de um aprendizado muito grande, que a gente conseguiu discutir essa questão do racismo estrutural, inclusive a gente teve participação do próprio Ministério Público do Trabalho, da OAB, para ajudar também nessa discussão mais técnica, né, com relação ao assédio,
a questão mesmo do racismo estrutural que a gente enfrenta nas unidades de saúde. E foi um momento de muito fortalecimento e, baseado nisso, a federação também se lançou nesse desafio de fazer esse encontro nacional. Muito e bom. A gente está aqui de braços abertos para receber a toda a enfermagem brasileira, e aí ampliando também, né, apesar de sermos a Federação dos Enfermeiros, esse encontro também é aberto para técnicos e auxiliares de enfermagem de todo o país. Estudantes, não é? E estudantes. Legal. Exatamente. Estudante, inclusive, pagando MEI e garantindo esse direito conquistado pelo movimento estudantil. E estamos recebendo palestrantes também de vários estados para fortalecer esse debate, né, dar esse caráter de fato nacional a esse encontro. Olha só, nós temos aqui no dia 25 uma primeira mesa que fala sobre a diáspora negra no Brasil, a luta de valorização da enfermagem brasileira. Aí nós temos a Sônia Barros, o Itamar Laje, a Ieda Mara, Sueli Carneiro, né? E a mediação é da Tatiana Nascimento. No que se refere à valorização da enfermagem, o que vocês querem reafirmar? Então, a enfermagem ela tem conseguido ganhar um papel de destaque assim, nos últimos anos, devido à pandemia, o papel central que a gente desempenhou nesse processo. E a luta pela valorização ela vem num amplo cenário, né? Tem a valorização financeira, que a gente está buscando aí através do pagamento do piso salarial nacional da enfermagem, que foi uma luta grande, uma luta muito bonita, que mostrou aí a união e a força da categoria nesses últimos anos, e que a gente ainda batalha, porque ainda não está sendo pago da maneira que a gente gostaria, e que está na lei, inclusive. Passa pela valorização também profissional, que ainda existe, acho que uma falha de entendimento da sociedade de uma maneira geral, do que é enfermagem, né? Tem muita gente que ainda acha que é auxiliar de médico, que é uma profissão dependente do médico, e a gente tem a nossa independência profissional, a gente tem a enfermagem como ciência, e não como uma questão puramente técnica. Então, essa valorização profissional também é requerida, e a valorização em dois pontos importantes, né, da sociedade que a enfermagem sofre. Primeiro, é a categoria majoritariamente negra, como a gente viu, e aí tem a questão do racismo estrutural, do racismo também social que a gente vive, e também é uma categoria majoritariamente feminina, e a gente também sofre nesse sentido, né, um pouco aí do que você falou da questão do presidenta, que parece uma coisa besta, mas a mulher, ela é desvalorizada, né, subvalorizada dentro da nossa sociedade, porque a nossa sociedade é uma sociedade machista. E a gente não pode apartar isso da discussão da enfermagem, porque nós somos mulheres e nós somos negras. Nós temos uma grande população LGBTQIA+, também na nossa categoria. Então, são segmentos da sociedade que são marginalizados, que sofrem preconceito. Então, isso reverbera, inclusive, nessa luta pela valorização. Sim. Porque a gente não pode achar que não tem influência o fato de nós sermos majoritariamente mulheres negros com a dificuldade que foi a implementação do piso da enfermagem, por exemplo, porque historicamente as mulheres ganham menos do que os homens, historicamente os negros e negras também ganham menos do que os brancos. Então, a nossa luta, ela acabou mexendo nesse contexto e nos dando também a possibilidade de ampliar politicamente esse debate, né? Não ser um debate puramente econômico, mas perpassa também pelo campo social, pelo campo político. E por isso também é importante a gente discutir, né? E aí já fica a dica também da gente fazer também encontros voltados para a questão da mulher, porque é isso, né? A gente sofre duplamente, triplamente dentro da sociedade, e nossa categoria, por ser majoritariamente feminina, perpassa também essa questão da valorização
da ausência de valorização pelo fato de sermos mulheres, de sermos negras e de sermos LGBTQIA+. Tá certo. Nós estamos aqui, então, pessoal, no Fala Mulher, conversando com a Ludmila Outes, que está na presidência, é presidenta do Sindicato dos Enfermeiros de Pernambuco. Ela está falando conosco sobre o primeiro encontro sindical de negros e negras da enfermagem, que está programado pela FNE para acontecer dias 25 e 26 de julho de 2024 em Recife. E a segunda mesa do dia 25 de julho, ela vai tratar sobre tecnologias ancestrais, intolerância religiosa e as religiões de matrizes africanas. O diretor já falou que bacana, se identificou aí. Precisamos, porque a gente tem uma tendência de achar que o nosso Deus é único, que a nossa forma de processar a fé, hein? Recife. Que a nossa forma de processar a fé é só nossa, que o jeito de fazer certo é só o nosso. Não é assim. Então, a gente precisa visibilizar o outro, entender as suas crenças. Eu tenho uma amiga, ela chama Celinha, ela está aqui no Senarab, é sua amiga também? Macota Celinha. E ela me diz o seguinte, ela é uma mulher negra, né? Eu vou convidar, pode deixar, diretor. Ela é foda, ô mulher bacana. Eu estudei com ela, né? Eu fiz 2 faculdades com a Celinha e ela diz o seguinte, Vera, um dia ela teve uma entrevista para mim e falou assim, qual é a sua religião? Aí eu falei para ela assim, olha, eu sou católica, praticante, nada contra as demais religiões. Até porque eu transito bem em todas e não enxergo que é a minha única. Ela falou assim, o que significa para você a Eucaristia? Eu falei assim, é um ponto máximo, porque é o nosso encontro com o divino, né? O pão é o vinho e a hóstia, que significa ali, né, o seu encontro com o sagrado. Ela falou assim, pois é, na minha forma de processar a fé, a pipoca é esse encontro com o divino. E tem gente que não entende isso. É por isso que nós celebramos os nossos orixás com uma bacia de pipoca. Sabia isso, diretor? Então, você sabe, né? Então, assim, eu fiquei extasiada, falei assim, por isso que vocês não podem diminuir a nossa fé, a nossa forma de encontrar o nosso Deus, porque é ali e é daquela forma que ele acontece. Da mesma forma que eu respeito vocês com uma taça de vinho e uma hóstia feita de trigo. E assim fomos e conversamos muito a respeito. Nessa mesa, então, nós teremos como convidados, né, a mesa de tecnologias ancestrais. Olha que bonito, gente. Tecnologias ancestrais, intolerância religiosa e as religiões de matrizes africanas. Quem estará? Olha, a Ekedizinha, é assim que fala? É? Eked? Aí, ó. Eked, né? Tá vendo? Aí eu não entendo, mas ele tá me ensinando. Eked. Eked significa o quê, professor? É uma mãe? Aí. É auxiliar do zelador. Auxiliar do zelador. É a mãe. É aquela que cuida do orixá quando ele está em coma. Ah, olha só, que coisa. Eu arrepio, gente, só de escutar. Então, Ekedzinha, a Eked Eliana, a Eminu Iu Silva, a Vera Baroni. E nós teremos aqui a mediação do Rangel ou da Isolda. Me conta sobre essa mesa, o que vocês pretendem trabalhar? Hã? Então, partindo dessa questão do preconceito, tá ouvindo? Você é do santo? É assim que pergunta? Você é do santo, Ludmila? Não sou. Não é do santo? Não sou. Tá. Mas convivo com pessoas que são, então... Que são do santo. Alguns termos eu entendo. Você entende, né? Isso. Então, da mesma maneira que tem essa questão do preconceito do racismo, né, o preconceito com a questão negra, entra também a religião. Inclusive, tem muitas coisas que a gente usa até dentro da
da área da saúde, né, algumas que a gente chama de práticas integrativas, que têm raízes africanas, né, nessas tecnologias ancestrais, e a gente não sabe, desconhece. Então, nessa mesa, a gente vai tratar um pouco disso e de como essa tecnologia ancestral, ela pode ser mais utilizada também dentro da área da saúde, né, vencendo esse preconceito. E essa questão da necessidade da tolerância religiosa, né, porque da mesma maneira que nós temos a liberdade de ter religião, nossos pacientes também, e não cabe a nós impor a nossa religião, até porque, da mesma maneira que o Estado é laico, né, Sim. não é que é anti-religião, mas é que ele respeita todas as religiões, né. Da mesma maneira, os profissionais de saúde também precisam ser, né, para que haja esse respeito, essa tolerância entre as diversas religiões que existem, porque é isso que você falou, Vera. A gente não deve considerar que só tem um Deus ou que só a minha religião é a certa, né? A minha religião é a certa para mim, mas eu preciso respeitar opiniões diferentes, religiões diferentes, culturas diferentes, né? A gente também não pode querer impor a nossa cultura, por exemplo, em outros países, e a gente não pode querer impor a nossa religião também para as outras pessoas. A gente precisa, de fato, respeitar. Com certeza. E a gente vai trazer um pouco disso também, né? Essa influência religiosa também dentro da área da saúde, que tem muito a ver, né? Várias práticas integrativas, elas têm esse fundo também que a gente às vezes nem suspeita. Legal. Olha, pessoal, a programação prossegue muito intensa no dia 26 e nós teremos aqui uma palestra sobre o Pacto da Branquitude. Quem estará nessa mesa? A Cida Bento, que é uma liderança negra e muito expoente, ou a Isabel Acioli, e na mediação você, né, Ludmila? Essa mesa, o que está por trás dessa premissa aí do Pacto da Branquitude? Então, esse é um debate que eu acho muito importante, Vera, porque a gente tem, só estou pegando aqui o carregador, que o celular vai entrar no modo de derrubada, peraí. A gente tende a achar que o debate sobre negritude é um debate que só compete aos negros, né? Sim. Então, e isso é engraçado porque, por exemplo, quando a gente estava fazendo a divulgação do encontro que a gente teve aqui em Pernambuco no ano passado, esse encontro de negras, muitas pessoas diziam, que bacana, legal, mas eu não sou negra, eu não vou participar, mas eu divulgo para quem é negro aqui que eu conheço do trabalho. E a gente precisa entender que a questão racial, ela não cabe só aos negros, da mesma maneira que a luta contra o machismo não compete somente às mulheres. Sim. E essa questão do Pacto da Branquitude, ele é muito importante para a gente debater, né? Existe uma frase que diz que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E é esse debate que a gente traz, de que os brancos, eles têm sim que tomar parte no debate sobre a questão racial, sobre a negritude, sobre a luta antirracista, porque a maioria das vezes quem comete o racismo são eles, né? São os brancos. Então, eles precisam estar envolvidos no debate, inclusive para saber o que é exatamente o racismo, porque tem muitas pessoas que não sabem. E é isso, mudar a prática, né? Mudar essa cultura, para a gente fazer, de fato, travar essa luta antirracista. Então, essa mesa é para garantir o envolvimento também dos brancos nesse debate, que não é um debate apartado. Porque são os negros e só eles que vão discutir. Não, e inclusive reforçar isso aqui, né? O nosso encontro é sobre negros, mas todo mundo tem que debater isso. Então, os brancos, as brancas, os asiáticos também estão convidados a participar desse nosso encontro. Sim, não é um discurso isolado, ele é da sociedade, até porque essa convivência é múltipla. E é fantástico isso, né? O fato da gente poder se relacionar, um entender o outro, participar da vida do outro, saber das suas escolhas, das suas preferências, né? Da sua ancestralidade. Tudo isso faz parte do nosso modo de respeito e de interação com o outro. Deveria fazer, né? Deveria ser o nosso primeiro manual de convivência, né?
Ainda no dia 26, nós vamos ter uma mesa sobre a importância da atuação antirracista da enfermagem no enfrentamento à precarização do trabalho. E aí, por que eu acho esse tema tão interessante? E eu vou dizer para você, porque não é fácil fazer essa luta, porque ela já está, conforme já dissemos, na nossa base estrutural. Ela já está arraigada na sociedade. Mas se a gente não enfrentar a situação de uma maneira firme, inteligente, solidária, também vamos dizer assim, e forte ao mesmo tempo, nós não vamos mudar. E eu quero só deixar um exemplo que eu passei a admirar, e eu sigo, acompanho, porque eu acho a forma dessa pessoa enfrentar o racismo muito inteligente, que é a do Vini, o Vini Júnior, né? Esse jogador fantástico que tem sido constantemente atacado no seu lugar de trabalho, mas ele faz uma luta antirracista forte e muito inteligente ao mesmo tempo, porque ele não usa as mesmas armas dos seus algozes, né? Ele trabalha o racismo de uma forma a se tornar um exemplo para quem o segue. E eu queria que você nos falasse sobre a luta de vocês no enfrentamento a essa situação, principalmente no mercado de trabalho. Como é que vai ser a discussão dessa mesa? Então, a gente, primeiro, ampliando esse debate, a gente meio que intimida o racismo, né? Pelo menos mais aberto, como a gente tem visto nos últimos tempos. Do final do ano para cá, a gente teve 3 situações mais escancaradas de racismo aqui em hospitais do nosso estado, aqui em Pernambuco, né? Mas particularmente em Recife. E profissionais que durante o plantão sofreram agressão verbal e até física relacionada à questão do racismo, né? E eu acho que ampliar esse debate é importante, porque hoje a gente tem leis um pouco mais duras com relação a quem comete injúria racial e racismo. E a gente precisa acionar isso. Então, num dos casos aqui, eu acho que foi muito importante, o enfermeiro Antônio, que a gente deu suporte, a gente deu acompanhamento, que ele abriu o boletim de ocorrência. Na verdade, ele, durante essa agressão, chamou a polícia, fez o boletim de ocorrência e a acompanhante, né, a paciente que cometeram esse crime, que é um crime, a gente precisa reforçar que crime inafiançável, né? É um crime, com todo o rigor da lei. Essas 2 pessoas que estavam no hospital e cometeram esse crime saíram de lá detidas. Sim. E é isso que a gente precisa fazer, né? Empoderar, inclusive, os profissionais para se defenderem dessa forma, porque tem muita gente que, é assim mesmo, deixa para lá, né? Sim. Vou seguir minha vida como se nada tivesse acontecendo e deixa passar impunemente um criminoso desse tipo. E a gente precisa fortalecer que não, a gente precisa denunciar, precisa sim chamar a polícia, abrir boletim de ocorrência, prestar queixa-crime, para que essas pessoas pensem 2 vezes e repensem as suas atitudes, né? Pensem 2 vezes antes de fazer e repensem as suas atitudes, porque não dá mais para a gente tolerar racismo, não dá mais para a gente tolerar esse tipo de conduta intolerante para com o outro, seja religiosa, seja racial, enfim. A gente precisa colocar, de fato, que é preciso ter respeito, né, a todos e todas, até porque tem um memezinho da internet que é muito bom, né? Depois que morre e é enterrado, é todo mundo igual, não importa se é negro, se é branco, se é asiático, se é europeu. O osso por dentro, o raio-x, quando a gente tira, é todo mundo igual, e é esse que a gente precisa pontuar e ponderar e enfiar na cabeça do povo, né? Sim. Seja por bem ou por mal, mas essa luta, ela precisa ser feita, né? Perdurar na sociedade. Nessa mesa nós teremos Clístenes, Daminiana, a Estefânia, com a sua mediação. Então, parabéns aí pela programação. Depois nós temos os grupos de trabalho, que vão discutir lutas e desafios dos trabalhadores negros e negras no serviço de saúde,
participantes em geral, e enfim, esse grupo vai ser mediado pela Shirley Morales, que também é a vice-presidenta da Federação Nacional dos Enfermeiros, e teremos aí um segundo grupo sobre preconceitos e dificuldades de acesso da população minoritária no mercado de trabalho, com a mediação do Rangel. Então, gente, essa programação muito bacana. Nós temos o papel da mulher negra ainda como uma mesa na construção de políticas públicas e direitos da mulher, com a Ana Firmino, que aí está bem tranquilo, né, de entender a importância do movimento sindical e as estratégias para ocuparmos os espaços de liderança, com você, Ludmila. E fechando uma plenária final com a Valesca Fernandes e a leitura do relatório pela Renilda Barreto. Está aí a programação inteira, né, do primeiro encontro de negros e negras. Nós já estamos chegando aqui no finalzinho também do nosso programa. Eu queria só reforçar para vocês que o encontro, ele tem inscrições pelo Simpla, então vocês podem entrar pelo Simpla, fazer inscrição. Nós temos mais de 300, quantos aí? 500? Agradecer nosso público bonito. Deixa eu entrar aqui. Hoje é a primeira vez que nós estamos fazendo esse método, então eu não consegui acompanhar por aqui, mas não posso esquecer de vocês. Vou entrar aqui para ver. O diretor está falando que tem mais de 500 pessoas nos acompanhando. Eu quero ver algumas mensagens para a gente. Só um minutinho. Eu estou tentando achar meus links, eu estou perdidinha aqui. Mas a sua mensagem, assim, no final, Ludmila, enquanto eu acho nosso link, que eu quero ver quem está aqui conosco, para te fazer algumas perguntas, se der tempo. Vamos lá. Só lembrando que é bem baratinha a inscrição, viu, gente? Só R$50 para profissional, o estudante paga meia, 25. Então, de fato, para a gente aproveitar bastante, porque para um peso dessa programação que a Vera e eu discutimos aqui um pouco, 50 está bem baratinho, está bem em conta. Sim. E a gente vai sair muito carregado aí de informações e empoderado desse encontro, então participem. E qualquer outra informação para ter acesso à programação, só entrar no Instagram da Federação, @portalfne, e lá tem a programação, lá tem o link do Simpla também para fazer inscrição. E acompanhe também a nossa luta da enfermagem, que é uma luta aí bastante justa. É justa, é grande, é importante, e todos nós respeitamos muito a enfermagem. Devemos muito a vocês. A Márcia Lima, ela disse que o seguinte: eu só tenho a agradecer o SUS, sou usuária da bomba de insulina há 20 anos, tudo custeado pelo SUS, graças a Deus. Vera, você conhece a minha luta diária, abraço a você aí. Obrigada, querida, conheço sim. É uma guerreira também, está na área da saúde. Ela assessora alguns médicos de Belo Horizonte. Muito bem, por estar aqui conosco, é importante a sua fala. Ludmila, passando pelaquela nossa live, mais de 500 pessoas que nos acompanhou. Eu quero te agradecer muito pela sua presença conosco. E se você quiser ainda deixar um recadinho, um abraço final, seria para quem? Para todos os enfermeiros e enfermeiras do nosso país, para todo mundo que está acompanhando. Para você também, Vera, queria agradecer muito o convite desse papo, acho que foi um papo bem bacana, para falar do encontro, mas estou à disposição aí, outros papos que queira conversar, só chamar que a gente cola aqui. Foi bem bacana esse papo. Tá certo. Pessoal, eu quero convidar vocês também a acompanhar aí as redes sociais da FNE, acompanhar a luta da enfermagem, portalfne.com.br, e que você possa também apoiar a enfermagem na sua luta pelo piso salarial, na sua luta pelas 30 horas semanais, para que esses profissionais possam ter vida digna, para que eles possam assim também cuidar das nossas saúdes, das nossas vidas, enfim, são profissionais que estão na linha de frente da saúde, dentro dos hospitais, das clínicas, em trabalhos muitas vezes insalubres. Então, são profissionais que na hora mesmo, tem um ditado que fala assim: o médico ele atende, ele prescreve,
Mas quem cuida é o enfermeiro. E é de fato né? Quem cuida? Quem Ele vai estava 24 horas Isso. do seu lado. do seu lado, 24 horas. Quem chega ali na sua maca quando você está internado, no seu dia a dia, é o profissional da enfermagem. Então, todo o nosso abraço, todo o nosso respeito e reconhecimento a vocês. Ludmila, boa sorte aí no evento de Negros e Negras. Leva um abraço de Minas Gerais para todos que estiverem presentes e todas também. Um abraço. Certo, obrigada, Vera. Espero você aqui também, hein? Opa, estaremos aí. Vamos ver, se Deus quiser. Um beijo, um queijo, um beijo para vocês. Vera Lima, aqui diretamente da Ultra FM. Até o próximo Fala Mulher. Você ouviu aqui na Rádio Ultra o programa Fala Mulher. Na sequência, você continua com a nossa programação.